você pensa em aldeias indígenas, que retrato dessa população vem à sua cabeça? E como é que você imagina que acontecem os nascimentos nessas comunidades? O Brasil tem mais de 300 etnias com culturas e formas distintas de vivenciar o pré-natal e o parto. O primeiro inquérito nacional de saúde e nutrição dos povos indígenas, realizado entre 2008 e 2009, apontou essas diferenças e uma desigualdade expressiva nos indicativos de saúde da gestante e da criança indígena quando comparados ao restante da população brasileira. Ainda é com esses dados que a gestão da saúde indígena trabalha hoje. A gente vai conversar no Sala de Convidados sobre o nascer nas aldeias. Quando a criança já está na hora, nasce. Quando é homem, quando é mulher, mulherzinha. O pré-natal, ele é todo acompanhado pela equipe de enfermagem e pela médica, né, do CESAI. A equipe de saúde, ela chega até as aldeias de maneira diferente, no norte do Brasil e no sudeste do Brasil. Se no transcorrer daquele parto não der certo, vai para o hospital. Se eu sei que eu vou ser bem cuidada, eu não tenho por que ter medo. Conversando comigo hoje pela internet sobre o nascer nas aldeias, Aline Ferreira, professora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, Luísa Garnello, antropóloga e sanitarista, pesquisadora da Fiocruz Amazônia, e Tati Pepé, artesã de medicina tradicional indígena do povo Macuxi. E você que está em casa e quer participar do programa e me manda suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A sua curiosidade sobre esse assunto vai contribuir para a nossa conversa ficar ainda mais rica. Então não deixa de participar. Tati, Luísa, Aline, muito obrigada pela presença de vocês com a gente hoje, assim, à distância. Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente. E Tati, um agradecimento especial a você que vai trazer para a gente um pouco dessa vivência dos povos indígenas e como é que está sendo isso. E atualizar a gente, né? Porque esse inquérito já tem algum tempo, já devíamos ter tido alguns outros desde então. Nessa enorme diversidade que existe entre as formas de vivenciar esse parto, como é que você descreveria o nascer nas aldeias, Tati? Bom dia a todos, meus cumprimentos do povo indígena aqui da região norte, especificamente do estado de Roraima. Eu sou Tati Pepé, sou Macuxi, sou do estado de Roraima, sou artesã da medicina tradicional, sou professora, bióloga, e nesse tempo que nós estamos vivenciando o enfrentamento aos povos indígenas, esse aspecto da saúde é de extrema importância para nós. Com relação aos espaços de cuidado à saúde da mulher dentro da comunidade, eu percebo que esse tema é um tema que quase não se fala. Não é comum nas rodas de conversa, no espaço de mulheres diversas e populares como nós, mulheres indígenas. Então, a ausência, na maioria das vezes, das políticas públicas dentro da comunidade, principalmente com atenção à saúde da mulher, a gente percebe que é comum, porque a gente age, nós pensamos assim, ser natural faltar as coisas, e é isso normal, não tem, então fica por isso mesmo. Porém, nós temos a questão das partes, um conhecimento dominado por mulheres que passam essa prática Infelizmente, depender da conectividade. Desculpa, Tati. Estado, nós 12 etnias. Me perdoa, a gente está com uma falha na conexão e estamos perdendo bastante da sua fala. Então, desculpa te interromper, eu achei que tinha caído definitivamente. Mas você estava dizendo sobre essa importância, né, de se olhar para a saúde da mulher indígena e o quanto que isso faz falta, né, a presença realmente desse olhar para a saúde, em especial da saúde da mulher.
Isso, exatamente. Essa ausência é uma carência, né, desse atendimento nos espaços das nossas terras. Como que é gerenciado isso? Né, aqui, a CESAI, né, que administra esse trabalho com relação à saúde, então, existem algumas equipes que entram nas terras indígenas de 15 em 15 dias. Só que dentro dessa equipe, às vezes, acompanha-se um psicólogo, vai a enfermeira que faz o atendimento e ela faz até o papel da ginecologista, porque ela nos atende e ela leva as informações, orientações, faz coleta, né, de exame e testes com mulheres. E aí, quando chega nessa necessidade de ter um médico, um especialista com atendimento, né, para nós, quando eu falo especialista, um ginecologista, um pediatra, né, que isso é uma lógica que a gente pensa. E não existe, né, está presente os técnicos de enfermagem, a enfermeira, e geralmente vem um médico, sim, que ou ele é psicólogo ou ele é dentista. E essa equipe, ela faz um rodízio dentro das terras. Por exemplo, aqui no estado de Roraima, nós temos 9 regiões. Por exemplo, Murupu é a minha região, que tem 5 comunidades dentro. Cabaio é uma região que tem 8 comunidades dentro dessa região. Então, cada uma, elas são divididas, né, com os seus nomes. E aí vem o povo Yanomami. Vem o povo que mora num espaço mais distante. Tati, desculpa, eu tive uma pequena falha de novo com a sua conexão. Tati, na beira dos rios. Desculpa te interromper mais uma vez, Tati, perdão. Eu tive de novo uma pequena falha na sua conexão, mas eu vou aproveitar para te pedir para a gente trazer mais disso ao longo do programa, para eu poder trazer Luísa e a Aline, e a gente poder também trazer mais detalhes de tudo isso que você está falando, que eu acho que são as questões, né? Na verdade, né, Luísa? Eu acho que você pode trazer um pouquinho mais desse inquérito que foi realizado ali entre 2008 e 2009, e ainda é o inquérito, é o único inquérito sobre a população gestação e pós-parto. Qual é a importância desses dados e qual é a grande questão dessa desatualização? O que a gente está perdendo de informação nesse período aí já de mais de 10 anos, desde que esse inquérito foi realizado? Bom, esse inquérito, ele de fato ele é relevante do ponto de vista da saúde indígena por ser único, né? A gente não conseguiu anteriormente uma pesquisa dessa magnitude, dessa escala nacional. Não havia antes desse inquérito os dados, né, que pudesse expressar a saúde indígena de uma forma global no país. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu nem autorização, nem os recursos para repeti-lo periodicamente. É uma espécie de censo de saúde, né, que foi feito. Então, você tem dados que são representativos de todas as regiões do país. E esse inquérito, ele versou sobre vários temas de saúde, a gente está falando aqui sobre pré-natal, mas teve outros também, diversos outros, vai nessa linha que a Tatiana acabou de falar, né? Você tem uma itinerância do atendimento, você tem carência de profissionais, de médicos em particular. Na verdade, a questão dos médicos não é um problema só de terra indígena, né? A gente tem uma carência no Brasil todo de interiorização de médicos. Por isso é que tinha aquele programa Mais Médico, que infelizmente foi extinto, e, inclusive os indígenas foram beneficiários bastante do Mais Médico. Quando acabou o Mais Médico, diminuiu outra vez a presença de médicos. Mas esse conjunto de problemas, de situações que são mais agudas em terras indígenas, sem nenhuma dúvida, eles comprometem, de fato, o atendimento à saúde. E no caso específico aqui que nós estamos tratando, que é sobre nascimento, parto, pré-natal, a gente verificou no inquérito um comprometimento, né, expressivo do atendimento, da qualidade, da regularidade do atendimento. E vimos também que, mesmo dentro do que tem disponível, tem muita coisa que pode ser otimizada nas rotinas para melhorar a qualidade dentro do que existe, né, que poderia ser melhorado. Então, em suma, eu acho que essas são as características principais que o inquérito apreendeu no que a gente está falando aqui, da saúde da mulher e da criança no nascimento. E vamos falar mais desses achados aí ao longo do programa. Aline, qual é a importância dessa pesquisa para o diálogo entre pesquisadores e também deles com a população indígena, para poder conhecer realmente as necessidades dessa população?
Bom, na verdade, pesquisas como essa, dessa magnitude, né, como a Luísa mencionou, que infelizmente foi a única que a gente tem até hoje, né, elas são super importantes não só para a gente mapear, mas para a gente também diagnosticar determinados agravos em saúde e conhecer também determinados problemas em saúde esse que muitas vezes a gente nem sabe que eles existem em determinados locais do nosso país, né? E aí a gente tende, isso vai muito, né, ao encontro de uma perspectiva que a gente tem uma lacuna de dados aí, uma perspectiva há muitos anos no que tange a questão da saúde indígena, saúde dos povos indígenas do país. A gente tem uma sociodiversidade muito grande, né, como vocês já comentaram, e ao mesmo tempo a gente tem um desconhecimento também muito grande, seja quando a gente pensa em alguns determinados grupos étnicos específicos, seja quando a gente pensa em uma perspectiva mais ampla, nacional, que a gente só tem esse inquérito e onde esse inquérito ele focou no caso, né, as mulheres em idade fértil, as mulheres indígenas em idade fértil e as crianças menores de 5 anos. Então, a gente ainda tem uma lacuna muito grande do restante da população. E esses dados, para a gente conseguir dialogar, né, a importância desses dados, para a gente conseguir dialogar com qualquer situação que envolve não só a questão de construção de políticas públicas quanto a questão mesmo do conhecimento, né, daquela característica, daquele agravo em saúde, ela é fundamental para que não só tenha estudos como esse, mas que esses estudos ocorram de uma maneira, como você mencionou, mesmo periódico, para que não ocorra algo como a Tatiana até já começou a comentar, da questão de uma normalização, né? A gente não tem a questão, não tem médicos, ou não tem profissionais, ou não tem os dados, e está tudo bem, está tudo normal, e não é assim, né, que é para ser. Então, é muito nessa perspectiva também que esses estudos podem, né, eles devem acontecer de uma maneira periódica também. Com certeza, Aline. Agora a gente vai assistir a um trecho do vídeo Cuidado à Saúde das Gestantes Indígenas no Brasil, um dos frutos do projeto de oficinas de divulgação científica realizado pelo Cadernos de Saúde Pública, uma publicação da Fiocruz. A importância da atenção pré-natal para a saúde materna e infantil é internacionalmente reconhecida. Aqui no Brasil, o cuidado à saúde durante a gestação e o parto é um direito de todas as mulheres. No caso das indígenas, de qualquer uma das 305 etnias hoje reconhecidas no país, a atenção à saúde também deve respeitar a particularidade de cada povo. O primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas é um estudo pioneiro feito em mulheres de 14 a 49 anos e crianças que vivem em aldeias. Abarcando todas as regiões do Brasil, ele revelou como desigualdades regionais e étnico-raciais afetam especialmente essa população. A região norte do Brasil, por exemplo, é onde se concentra a maioria dos povos indígenas do país. Ali é baixa a cobertura de assistência à saúde. Não por acaso, nesta região foi encontrada a maior proporção de mães indígenas que não fizeram o pré-natal. Em comparação com as não indígenas, as mães indígenas têm, em geral, maior frequência de anemia, maior número de filhos e também mortalidade materna e infantil mais elevadas. Assim, a ampliação e o aprimoramento da atenção pré-natal a elas são urgentes. Vamos ver então 3 pontos importantes que esse estudo revelou. Só uma em cada 3 mulheres indígenas aldeadas iniciou o pré-natal no tempo recomendado, que é nos primeiros 3 meses de gestação. A situação, de novo, é mais grave na região norte. Ali, quase 80% delas começaram o pré-natal só a partir do 2º trimestre de gravidez. Outro ponto importante foi o das lacunas nos registros. Chamou a atenção que, entre as várias fontes de dados usadas para esse estudo, a ausência de registro em prontuários foi bem alta. A caderneta de gestante, que só 4 em cada 10 indígenas possuíam, é um outro exemplo. E o terceiro aspecto é sobre os exames laboratoriais e as vacinas. Amplamente disponíveis e preconizadas no pré-natal, elas ficaram a desejar em todas as regiões do país. Os registros de pedidos desses exames não passaram de 53%. Além disso, só 2/3 das gestantes indígenas com indicação de vacinação receberam a vacina contra difteria e tétano. Bom, mas quais são as consequências da não realização dessas ações? E como aprimorar a atenção pré-natal às mulheres indígenas?
A partir de hoje, esse vídeo está disponível na íntegra na nossa grade de programação e você também pode assistir e baixar o vídeo no site do Canal Saúde e no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e no YouTube de Cadernos de Saúde Pública. Acessa lá. Tati, você é bióloga e traz isso para o atendimento, né? A biologia das plantas, o tratamento mais eficaz com a utilização de plantas para o tratamento dos seus pacientes. E eu queria trazer como é que é o convívio dessa medicina tradicional indígena, vamos chamar assim, porque assim o é, né? Com uma medicina dominante que muitas vezes se faz necessária, como por exemplo no atendimento no momento do parto, quando há uma complicação, em outros momentos e que talvez se torne muito invasiva, né? Porque é uma disputa também pela forma de medicar. Queria saber como é que é hoje essa relação. Certo. Essa prática do nosso conhecimento, né, medicinal, ancestral, antropológico, cosmológico também, nós temos em nossa consciência, em nosso ser, essa prática que em algum momento nós utilizamos elas, né, todos ali. Mas quando se fala de saúde da mulher, desde do período da menstruação, desde o período quando a menina começa a sua formação como mulher, né, como ser reprodutivo, como ser que irá passar a sua vida cuidando de vidas também, há uma prática sobre isso, né? Há um cuidado, né, que é um autocuidado com o corpo, sua consciência como mulher reprodutiva e como geradora de vidas. Então, algumas ervas são necessárias, sim, mas essa relação da medicina indígena com relação à medicina, né, que é muito praticada pela sociedade, eu vejo que há em posicionamentos, também há barreiras, né, eu vou dizer barreiras. Tanto que quando a gente chega no atendimento, no espaço que tem dentro da comunidade, é um posto de saúde, como todo posto que existe, né? Pelo menos na nossa comunidade, em algumas terras indígenas, tem esse posto. Então, não há um espaço ali para a artesã medicinal indígena, né? Porque ali é um espaço que é reconhecido para o médico profissional, que ele é reconhecido, ele é habilitado para isso, e nós, como artesãs, ainda há uma discussão, há um breve indicamento sobre isso, mas o pessoal que abrange esse espaço de conceito de médicos, ao meu ver, há como se fosse uma disputa, né? Porque ali precisa ter esse espaço para o artesão, para as artesãs, onde é necessário essa prática, esse conhecimento no cuidado da saúde da mulher. Principalmente quando nós precisamos ter o banho, o assento, né, a vaporização, as massagens com os olhos. Então, isso deveria estar disponível para nós ali, porque tudo isso é parte de nós, de nossa vivência, de nosso conhecimento e de nossa realidade. E o território então, de vocês, existe né, essa Tati? negação, eu digo como negação. E o território de vocês, né? É uma medicina que entra no território de vocês e precisa dialogar com vocês, né? Isso. Exatamente. Quando a gente chega nas esferas governamentais, que existe a questão da saúde, quando se fala saúde coletiva indígena, né? Tanto que também, quando se fala nesse aspecto, né, do cuidado com a família, e quando a gente chega a dizer a mulher, especificamente, ela precisa ter um cuidado especial, esse olhar, um olhar diferente, não porque eu sou indígena, mas é um olhar no aspecto da sua força de viver na natureza, de sua força de viver, de realizar o seu trabalho como mulher, como mãe, e até mesmo como líder dentro da sua comunidade. E esse trabalho de partejar,
antes e depois, esse período de gestação, quando ele é realizado pelo acompanhamento das parteiras, geralmente é como se fosse um acompanhamento médico também, porque há uma indicação de cuidados que a mulher precisa ter e uma orientação para ela, com o alimento principalmente, porque ela precisa ter um alimento bom para que na hora do parto ela tenha força, né, para parir. E o seu horário, né, para ela ter a caminhada dela, para ela fazer alguma atividade, também a questão de ter uma preocupação com o seu pensamento. Os povos da sociedade falam-se preocupação, né, com o psicológico dela ficar abalado, né, os nervos estão abalados, mas os seus pensamentos, a sua espiritualidade, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito precisa estar preparado para conceber uma vida, né? Então, esse trabalho que as parteiras realizam é a indicação de uma erva, como se faz, como se toma o horário, quais são as ervas perigosas que são indicadas, que não pode tomar, né? Que é abortivas, ervas que são alucinógenas. Então, todas essas práticas e conhecimento são informadas, né, para a mulher. E o cuidado com o bebê após o parto, né, é necessário ter um período de cuidado com a mulher, com o bebê, né, geralmente ela não pode sair, ela tem que ficar ali sendo cuidada pela família, pelo esposo também, principalmente pelo esposo, né? Então, hoje, numa sociedade muito normal, muito comum, a mulher já está com 2 semanas, ela já está circulando com o seu bebê em qualquer espaço. E para as mulheres que vivenciam isso, todo dia é normal. E sempre para nós é importante a criança ela se resguardar com sua mãe, né? Até porque na questão de ela pegar um mal olhado, né, como a gente fala assim, algumas pessoas podem dizer, ela pegou uma infecção, uma virose, né, uma gripe, uma febre, está com o nariz congestionado, então isso se torna normal na vida de um bebê recém-nascido. E esses cuidados já podem evitar exatamente esses danos que podem vir perturbar uma mãe que ainda saiu ali daquela vida do parto e hoje começou uma nova vida com seu bebê. E aí esse seu depoimento, da medicina tradicional, por quê? Perdão. Além das ervas. Sim, pode falar, Tati. É porque a gente está tendo algumas perdas aqui. Olha, acho que agora eu perdi realmente a conexão com ela. Desculpa, Tati, que a gente está tendo eventual perda com a sua conexão. Eu estou achando super lindo o seu depoimento, maravilhoso. É muito bom de conhecer um pouco dessa realidade. E queria também trazer aqui para a Aline e para a Luísa, comentando aí um pouco dessa sua fala. Luísa, muito dos achados desse inquérito podem refletir essa fala da Tati, né? Eu queria que você me destacasse o que você percebe como um achado que te chama mais atenção, no meio de tantos que foram tão importantes, né? Bom, eu vou começar falando dos achados, né, do inquérito, mas depois eu queria comentar um pouco sobre essa bonita fala da Tati, porque, de fato, há uma certa incompatibilidade de sistemas lógicos de conhecimentos médicos, digamos assim. Bom, em relação aos achados, acho que já apareceu bem aí na animação, né? A gente tem um problema de um início tardio do pré-natal. Nosso país, ele preconiza o início precoce do pré-natal, e isso tem razões para isso, porque você tem doenças que elas têm que ser detectadas muito cedo e intervir de forma efetiva muito cedo para evitar malformações, evitar que o feto adquira essas doenças, e esse início tardio, ele compromete, ele não permite uma qualidade, né, do pré-natal de acordo com a necessidade. A outra coisa que chama atenção é a dificuldade, né, que os dados mostram, dessas equipes em fazer exames simples, como a dosagem de ferro, né, no sangue dessas gestantes.
E também há estudos que mostram, e o próprio inquérito também mostrou, em outro segmento que não foi do pré-natal, que existe uma taxa muito elevada de anemia entre mulheres gestantes indígenas, né, bem maior do que em nível nacional. Então, se você já tem uma anemia prévia, a tendência de qualquer mulher gestante é ficar com anemia durante a gravidez, né, porque o corpo doa para o bebê o melhor que a gente tem. Então, o ferro disponível, ele vai em grande medida para a criança. Então, quando a senhora já é anêmica, antes da gravidez, a tendência dessa anemia é piorar, né? Então, a importância de você fazer essas dosagens periódicas. Então, além da escassez de dosagens, aparentemente, parece que o DICEI tem dificuldade de ter laboratórios de referência, né, que consigam fazer essas medidas, e também não adotaram o que nós adotamos na pesquisa, que é uma espécie de teste rápido de anemia da hemoglobina. Isso não é rotina no DICEI. Então, você passa batida essa anemia. Significa que ela vai prosseguir na anemia, vai aprofundar e que o bebê tende a ser anêmico. Também a gente verificou que as medidas de rotina que estão preconizadas no pré-natal, de suplementação de ferro, elas não são seguidas na medida da necessidade, e quando são seguidas, elas são em doses de reposição. Ou seja, se você não está anêmica, a dose é só de reposição, para evitar que a pessoa fique anêmica. Mas se você tem uma gestante que já estava anêmica previamente, você não pode fazer dose só de reposição. Você tem que fazer doses terapêuticas para corrigir a anemia e fazer mais a suplementação. A gente verificou limitações nesse sentido, né? Então, ou seja, uma falta de acurácia, né, em verificar os principais problemas que, inclusive, estão previstos na rotina do pré-natal. Mas só para diversificar também um pouco, né, para essa dimensão da cultura e pegando um pouco da fala da Tatiana, eu acho que a gente tem um problema no subsistema, dentre muitos outros, mas este é um problema de muita relevância para os indígenas, que é a questão da atenção diferenciada, né? Quando a gente fala em atenção diferenciada, que é característica do subsistema, é com a ideia da gente ter um respeito à diversidade cultural que está inerente, né, à vida desses povos e, inclusive, a seus problemas de saúde e aos cuidados que eles têm com a saúde. Mas essa discussão da diferenciação, ou seja, da sensibilidade cultural, ela não tem avançado no subsistema. Esses 30 anos de subsistema, a gente não tem um avanço consistente, um diálogo com os povos indígenas que permita que você avance, né, no que seria para cada povo essa sensibilidade cultural. E uma coisa importante em relação ao pré-natal é que, para nós, formados no mundo branco, na medicina do branco, a gente dá uma importância muito grande àquele momento da gravidez e do parto. É um momento especial, com destaque, com cuidado específico para as mulheres. Acho que estamos tendo uma falha aqui na nossa conexão, vamos ver se volta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho, enquanto a gente reconecta aqui com as nossas convidadas, e no próximo bloco você também vai acompanhar depoimentos de experiências em atenção à saúde da gestante indígena pelo Brasil. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre nascer nas aldeias. Comigo nessa conversa, Aline Ferreira, professora do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ, Luísa Garnello, antropóloga e sanitarista, pesquisadora da Fiocruz Amazônia, e Tati Pepé, artesã de medicina tradicional indígena do povo Macuxi. E você também pode participar mandando suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente teve uma perda na nossa conexão no finalzinho do primeiro bloco e eu queria terminar de ouvir Luísa a respeito ali, você estava falando quando a gente deixou de te ouvir, Luísa, sobre essa conversa, né, entre as práticas da medicina que se convenciona dizer como dominante para as práticas indígenas, né? É isso. Antes de perdermos o sinal, eu estava comentando com respeito a esse desencontro, né? O subsistema de saúde indígena, ele foi concebido para ter esse diálogo, essa sensibilidade cultural com a maneira como os índios veem o mundo, interpretam a sua saúde, seus sistemas médicos próprios, né? E é que isso não está avançando. E uma diferença importante no que diz respeito ao pré-natal é a concepção indígena de que você vai ter saúde na gestação e no parto se você tiver cultivado isso ao longo da vida.
com as rezas, as dietas, os rituais próprios que começam na gestação dessa criança que depois se torna essa mulher que também vai ter seu bebê. Então, é diferente do sistema biomédico, porque a gente encara, né, o parto do ponto de vista biológico daquele momento imediato. E, do ponto de vista indígena, isso é um segmentozinho, né, ao longo de uma vida inteira e de gerações inteiras, porque eles veem as gerações como uma sequência, né? A individualidade ela não é tão marcada quanto na nossa sociedade, o que é muito interessante, porque cultiva-se o espírito da coletividade. Então, eles não veem da forma como a gente vê o parto e o pré-natal. Então, esse diálogo, ele se faria absolutamente necessário para que os profissionais de saúde pudessem compreender o que é importante para essas famílias indígenas, que muitas vezes nós não percebemos, né, pela nossa formação médica, que valoriza aquele momento, né, do parto, da gestação, e descura um pouco do antes e do depois, digamos assim. Nossa sociedade ela é mais focada, mais imediatista, digamos assim. É uma integração importante, né, Luísa? E aí eu quero trazer aqui um comentário da Rita Bibi. Rita, obrigada pelo seu comentário, sempre participando aqui do Sala de Convidados. É sempre muito bom contar com a participação da nossa audiência. E ela faz um comentário sobre a fala da Tatiana. Ela diz que é uma realidade até nos centros urbanos e imagino para elas que estão nas aldeias, então. Não generalizando, mas ainda há pouca escuta dos profissionais de saúde para com o usuário e familiares. E aí, Aline, antes da gente chamar o próximo vídeo, que a gente tem aqui separado também para trazer, eu queria comentar um achado da pesquisa que trata da mortalidade infantil nas aldeias, que é 5 vezes maior do que nos demais territórios brasileiros. Como é que esse achado nos mostra uma realidade realmente brutal, né? Porque mortalidade infantil foi algo que mudou muito nas últimas décadas no Brasil, mas parece que não chegou às aldeias essa transformação por completo, né? Não, eu acho que esses dados de mortalidade infantil e outros indicadores, né, desfavoráveis na saúde acabam sendo um reflexo mesmo desse processo que a gente vem debatendo e discutindo, inclusive das dificuldades na questão do acesso. Tudo isso que a gente está falando na questão que envolve, né, o pré-natal, um cuidado, né, da saúde da mulher desde esse período, da mulher indígena, que pode ser refletido de alguma maneira aí ao longo da vida dessa criança, não necessariamente ao nascimento dela, mas ao longo da vida dessa criança. E a gente está falando, principalmente quando a gente pensa na perspectiva da criança em si, a gente está falando de um ser humano que é muito influenciado pelo ambiente que ele vive. E ambiente esse, quando a gente pensa na realidade de muitas aldeias indígenas, né, é ambiente esse que está cada vez mais, por questões territoriais, né, cada vez mais recorrentes, poluição ambiental. Então, a gente tem questões precárias, inclusive de saneamento, de acesso a serviços de saúde. Então, assim, como que você vai pensar num contexto de um crescimento, por exemplo, saudável para uma criança, e o impacto, inclusive, de doenças recorrentes ou doenças que seriam facilmente tratadas, sejam pela perspectiva dos saberes indígenas, dos saberes biomédicos, como às vezes uma diarreia, né? É impensável conceber que uma criança morre de diarreia, que é uma doença que poderia ser, né, facilmente tratada pelos diferentes saberes mesmo. Mas isso ocorre com frequência. Então, por que isso ocorre? Isso é muito reflexo das questões das desigualdades, das iniquidades, especialmente dos acessos aos serviços de saúde. E muitas vezes conflitos também dessas questões dos saberes, né, dos saberes indígenas, dos saberes biomédicos. A Tatiana começou comentando, a Luísa também comentou, e isso acontece com muita frequência, que é um dos grandes desafios, sim, que a gente tem, não só na perspectiva indígena, quanto na perspectiva da sociedade como um todo. A pandemia de coronavírus nos impediu de ir a uma aldeia acompanhar de perto a experiência singular de um nascimento. São muito distintas as formas de vivência de cada uma das centenas de etnias que existem no Brasil. A gente traz agora alguns dos desafios do nascimento em aldeias em depoimentos vindos de diferentes regiões do país. Então, vão fazer pré-natal, aí vão com o doutor. Aí o doutor às vezes disse que a criança tá sentada, às vezes está de mau jeito, aí vão me procurar. Aí se está de mau jeito, aí eu vou ajeitar a criança, boto na posição que é para nascer.
O pré-natal, ele é todo acompanhado pela equipe de enfermagem e pela médica, né, do CESAI, que são profissionais da saúde terceirizados para esse tipo de atendimento. Elas fazem as consultas mensais, ali compreende pesagem, todo aquele procedimento, né, o acompanhamento do aspecto nutricional, desenvolvimento fetal, tudo isso é feito através da enfermagem, da equipe de enfermagem. Ali meio que se define já as que desejam ter o parto na aldeia mesmo, com a parteira. Hoje, Paraty-Mirim, nós temos 3 parteiras, que são pessoas assim já com larga experiência. Em relação à documentação, na aldeia, quando nasce, o enfermeiro, junto ao município, a gente tem um vínculo bom. A gente vai na vigilância epidemiológica, pega a DNV e leva para a aldeia. Aí, na aldeia, a gente faz a primeira consulta e, nessa primeira consulta, a gente preenche a DNV junto com a mãezinha e o pai, né? Tem que preencher de acordo com a documentação que está lá na aldeia. O desafio acontece quando essa mãe veio de fora, não sinalizou que ela não possuía documento nenhum, nem certidão de nascimento, às vezes, e no momento em que a criança vai nascer, que precisa ir registrar esse filho, elas revelam, mas eu não tenho documento. Então, elas não tendo documento, ou às vezes até o pai não tendo documento, não há como registrar esse bebê. Algumas questões envolvem até a gente acionar a Defensoria Pública para que tramite rapidamente, para que a juíza autorize a feitura do registro dos pais, registro tardio, e já, simultaneamente, o registro do bebê. A equipe de saúde, ela chega até as aldeias de maneira diferente, no norte do Brasil e no sudeste do Brasil. No norte do Brasil, as equipes elas geralmente ficam na aldeia durante mais tempo, de 20 a 30 dias, prestando serviço àquela comunidade. Na região sudeste do Brasil e centro-oeste, e nordeste também, em alguns casos, essas equipes elas conseguem chegar até a aldeia diariamente ou semanalmente por meio de transporte terrestre. Essa diferença, né, entre os acessos, ela também leva a uma diferença de acesso ao serviço de saúde, à prestação do cuidado em si do pré-natal. Uma equipe, né, que consegue ir diariamente até uma aldeia demonstra também uma facilidade daquela gestante, por exemplo, chegar até a cidade e conseguir realizar um exame um pouco mais sofisticado, né, um ultrassom, por exemplo, para verificar como é que está a sua gestação. O contrário também é verdadeiro. Uma gestante que vive numa aldeia um pouco mais isolada no norte do Brasil, ela vai ter mais dificuldade de ter acesso a alguns exames de saúde e acesso a alguns serviços, né, com necessidade de maior tecnologia. Hoje mesmo eu estou com uma gestante lá na aldeia, nesse exato momento de Paraty-Mirim, que o trabalho de parto dela começou de manhã e está evoluindo, entendeu? E aí a gente tem um contato via os agentes de saúde, que estão sempre falando para a gente se está tudo bem ou não. Eu tenho um motorista da CESAI lá nesse momento, e aí o que precisar, se no transcorrer daquele parto, né, junto com a parteira, que a parteira também está lá, não der certo, vai para o hospital. Eu digo, fica direitinho, faça força, que aqui estou te ajudando também. Aí a grávida diz, me ajuda, parteira, estou te ajudando, faz força, força é seu, eu estou ajudando. Uhum. Aí ela faz força, quando a criança já está na hora, nasce. Quando é homem, quando é mulherzinha. Se a gente for considerar que as orientações e a forma de acolher sejam nesse formato humanizado, de que elas acessam esse direito sexual reprodutivo de forma
acolhedor de saber sobre isso, e que a partir disso também elas vão se salvar e salvar a vida dos filhos. Acho que a gente consegue talvez atingir aí maior número de pessoas que procuram esse atendimento. Enquanto a gente não fizer isso, não vai acontecer. Tati, eu quero trazer uma atualização aqui, que há 10 anos, 11 anos atrás, quando foi feito esse inquérito, a discussão era ainda outra, mas a gente nesse momento está discutindo aí o marco temporal e o quanto que isso é importante, a questão do território para essas aldeias, inclusive para se conversar sobre saúde indígena e esse atendimento que chega ou quando se precisa sair da aldeia. E aí eu queria trazer com você qual é a importância da demarcação de terras para essa discussão da saúde indígena, quanto que isso envolve toda a realidade dessa população. Então, a questão do reconhecimento das terras indígenas, ela envolve não só o ecossistema ou uma biota de coletivos de árvore ou de animais, mas envolve um todo, porque também nós nos sentimos parte da natureza, também nos sentimos parte de diferentes vidas de seres que estão lá também, compartilhando com a gente essa vivência, né? Então, quando se pensa nessa questão da divisão das terras indígenas, esse reconhecimento do nosso direito como povo ancestral, como povo cosmológico, eu penso que nesse espaço, com essa mudança que já está acontecendo política, né, uma mudança de direito e de negação, um retrocesso, também há uma referência de chamamento de atenção para a questão das mudanças climáticas. O que a mudança climática tem a ver com a saúde? Tem tudo a ver com nós, porque são na nossa terra que nós produzimos esses alimentos que hoje nós consumimos, como a mandioca, o mingau de goma, a farinha, o beiju, a tapioca, produzido ali, o caxiri, né, a partir da produção só de uma raiz que nós chamamos de mandioca, né, ou macaxeira, né, dependendo do lugar. E com essa aceleração, com essa mudança acelerada do clima, a terra está mais quente, né? Então, quando se planta uma abóbora, uma macaxeira, uma batata, quando se planta o milho, às vezes ele fica queimado, ele fica com suas sementes pequenas, e a abóbora não chega a ser completa o seu ciclo, porque quando se vai pegar nela, ela cresceu, mas dentro dela ela já está cozida, ela já está podre, porque o calor é intenso. E isso influencia em nossa saúde, a nossa vida. Percebemos também a questão da diminuição das caças, né, das sementes naturais, a coleta de frutos da floresta já quase não tem mais, porque há uma redução de espaço, né, para nós. Os animais sumiram para onde foram, os peixes morreram, então a gente chama piaba. Então as piabinhas continuam, chegam à fase adulta. Então isso para nós é considerado um retrocesso e um atraso e uma prejudicação para a nossa saúde, porque é daí que vem o alimento, né? E aí nessa mudança que tudo vai acontecendo rápido, há um empobrecimento nesses espaços, nesses territórios. Tudo impacta na saúde, aqui, né, Tati? Um empobrecimento da produção alimentícia, né, que se fazia farinha para vender, que se faria o beiju, o caxiri, o plantio das pimentas. Então, tudo isso também já vem influenciando. As florestas estão sendo reduzidas, é de lá que vem a saúde. Não, a preocupação com essa redução, porque toda a nossa flora, as plantas nativas, as plantas ancestrais, mágicas, espirituais estão na floresta e nós
quando perdemos elas, nós nos sentimos que também nós temos essa perda, porque é parte do nosso corpo, porque não é só o alimento que vem de lá, agora, mas Tati, vem a vida também para nós. Desculpa é um retorno, te interromper. Né? É um ciclo, né? Sim, desculpa te interromper, mas é uma pena realmente que... É uma pena que todos nós não percebamos que é para todos isso, né? E que o povo indígena, na verdade, protege essa natureza que traz saúde para todos nós. E que está ali, juntinho, né? Então, é o primeiro mais prejudicado quando a natureza começa a ser impactada. Agora, Aline, falando agora da pandemia, né? Qual é o impacto da pandemia nessa relação com as aldeias? A gente, por exemplo, tentou ir a uma aldeia, quer dizer, a gente pensou em ir a uma aldeia e, de repente, a gente se deu conta, no meio da pandemia, a gente pode colocar essa população em risco indo a uma aldeia. Então, eu imagino que esse prejuízo na relação também do pesquisador, do profissional de saúde que vem de fora das aldeias tenha sido também impactada, né? Como é que ficou esse acompanhamento, esse contato com essa população nesse período da pandemia? Não ficou, né? Literalmente, ainda a gente está ainda numa pandemia, então, fisicamente, é bem isso que você colocou, a gente não tem ido, eu, pessoas que a gente trabalha aqui, a gente não tem ido mesmo, poderia ter a possibilidade, mas tem evitado, então tem ido por uma questão mesmo de disposição, de acesso de todos os lados, né? O contato em si, hoje em dia, a gente tem aí, claro, variando de aldeia para aldeia, realidade para realidade, a gente tem outros meios de contato, inclusive a internet, né? A internet é um meio de contato super eficiente em alguns aspectos e que nos possibilita manter aproximações e manter diálogos. Aí eu estou falando na posição aqui enquanto gente aqui, pesquisador e amigos que a gente tem em várias, né, aldeias e pela perspectiva de tempo que a gente trabalha, a gente tem amigos, né? Então, a gente também consegue manter esses contatos. Agora, quando a gente pensa na perspectiva de um trabalho, né, e aí na nossa parte, um trabalho no plano mais acadêmico, científico, né, que envolve uma parte de divulgação, a gente tem algo estacionado não apenas pela questão da pandemia, né? A pandemia, sim, tem essa lacuna maior, mas a gente tem um processo, na verdade, político, de governo, de desincentivo à ciência, onde a gente não tem, inclusive, financiamentos de pesquisa e possibilidades, inclusive, de ir a campo, né? Ou cada vez mais escassas essas possibilidades. Então, independente de uma pandemia, como eu às vezes costumo brincar, vamos fingir que a pandemia acabou agora, e daí a gente tem uma outra pandemia mais assustadora que envolve esse apagão da ciência, especialmente no que diz respeito a esses grupos mais socialmente vulneráveis, indígenas, e se encaixa num desses, que não são grupos que nitidamente não têm sido privilegiados nesse governo. Então, com isso também a questão muito das pesquisas, né, das agências de fomento e tal, cada vez mais escassas. Então, isso é uma questão que o impacto disso a curto, médio e longo prazo, eu particularmente não tenho ainda nem noção do que vai ser. Muito importante essa sua fala, Aline. Luísa, a gente está chegando no final do programa, tem aí 5 minutinhos pela frente. Eu queria te fazer 2 abordagens em uma, porque eu acho realmente muito importantes. A primeira é como é que a gente pode utilizar esses dados, ainda hoje, na gestão para aprimorar a assistência pré-natal nas aldeias e também como a gente pode pensar nos indígenas que estão desaldeados, né? Porque 40% da população hoje vive fora das aldeias. Então, como refletir e levar isso para frente, ainda mais dentro dessa realidade que a Aline acabou de trazer para a gente, né? Bom, a primeira coisa que poderia ser instituída, e a chance de ter tido uma melhora expressiva é pequena, embora tenham se passado 10 anos do inquérito, porque a gente não viu nesse período investimento expressivo em laboratório, em qualificação de pessoal. O subsistema de saúde indígena tem um problema sério que a mão de obra, né, força de trabalho é rotativa, né, contratada por ONGs, então muda bastante, você tem que ficar o tempo inteiro requalificando essa força de trabalho, e então a gente não tem tido muito sucesso, né, no aprimoramento, assim, na observação que nós fazemos como pesquisadores, a gente não tem sucesso no aprimoramento. Então, qualificar essas pessoas, abrir o diálogo com as entidades indígenas, com os terapeutas indígenas, eu acho que seria
os passos mais importantes para a gente poder aprimorar isso, olhar esses indicadores, atualizar essa pesquisa, que a gente não vê muita abertura, né, da Secretaria de Saúde Indígena para esse diálogo com o pesquisador. Não temos, de fato, não há cultivo disso. Em relação à população que está em área urbana, a pandemia ela deixou a nu, né, essa realidade. Quer dizer, não houve, de fato, do parte do governo federal, um avanço no sentido de estender a cobertura a essa população indígena que está na cidade. É um fato inevitável. As pessoas, elas não é que apenas migrem, elas vão e vêm, porque tem que trazer crianças para estudar, se tornam jovens, vão à universidade, as famílias fazem casa na cidade, vão e voltam para a terra indígena. A ligação está, né, avançando em várias partes do Brasil, com estrada e tudo. Então, você não tem uma migração propriamente, você tem uma continuidade, né, em que você tem um contínuo entre aldeia e cidade. E isso, em termos de transmissão de doenças, é crucial. Você tem que apreender a existência dessa dinâmica e lidar com ela. Então, foi isso que aconteceu na pandemia. Nós tivemos uma prioridade de vacinação para os aldeados, mas não conseguimos, apesar da medida do ministro Barroso, que determinou que essa vacinação acontecesse, que a União comprovasse, e é o que eu sei, não houve comprovação nenhuma dessa extensão de cobertura. Então, se você tem uma família que está na cidade, que pode adoecer de Covid, ou que adoece de Covid, você tem um parente que está na aldeia, precisa vir à cidade, ou que adoece, tem que buscar tratamento, você está cultivando uma cadeia de transmissão. Então, essa extensão de cobertura para quem está vivendo na cidade, temporário ou permanentemente, ela é crucial, porque os vínculos com a aldeia, eles não se rompem porque uma família se mudou para a cidade, né? Ao contrário, eles continuam sendo fatos. Então, você tem uma cadeia de transmissão estabelecida, que o sistema de saúde não está dando conta de abordar de forma adequada. Importante reflexão. Tati, a gente precisa encerrar o programa. Infelizmente, esse tema é um tema muito importante, complexo e que mereceria muito mais tempo. O tempo de TV não se encaixa nesse tema, a verdade é essa, não respeita como deveria esse tema. Realmente, o tempo de TV passa muito rápido. Mas eu quero terminar com você refletindo um pouco sobre as desigualdades que a nossa sociedade permite que aconteçam entre povos urbanos e principalmente indígenas. Mas eu preciso que você seja bem sucinta, porque eu só tenho um minutinho, mas é importante a gente terminar com uma reflexão sua sobre isso. Falando desse espaço de ter desigualdade, a sociedade ela não está preparada para compartilhar esse espaço, né? É um espaço coletivo, é um espaço de vivência com povos de diferentes culturas, né? Então, um exemplo é uma universidade, né, que ela tem um panorama muito grande. E aí a gente precisa criar meios, criar argumentos para se ter direito à educação, à saúde, né, à terra. Então, isso tudo é uma sociedade com uma visão de uma visão antropológica europeia de colonialismo. Isso aí é um aspecto que foi imposto para uma sociedade brasileira como nós, um país que foi colonizado por uma outra cultura europeia, é o domínio do capitalismo, e essa é a predominância que se tem nesses espaços. Essa é a minha visão que eu tenho quando nós falamos como ser indígena, reconhecer que eu sou indígena, eu sou na cidade ou dentro da terra ou não. Eu continuo sendo indígena, porque a minha característica é o que eu sou. Eu não preciso colocar cocá, pena, pintar o meu rosto para dizer que eu sou indígena. Mas eu continuo sendo pessoa, eu continuo sendo um ser vivo como todo o resto da população. Como eu sempre falo, eu tenho 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, todo mundo tem. O tom da minha pele que faz a diferença, é isso, é o meu cabelo, é o meu jeito de fazer esses aspectos que a sociedade brasileira, né, ela precisa olhar, aceitar, respeitar e também vivenciar, porque nós aceitamos, né, as imposições, muitas das vezes nós aceitamos as imposições que o próprio governo coloca, aceitar que a sociedade... as diferenças, né, Tati? Aceitar as diferenças. Eu quero te pedir 1000 desculpas, eu
Odeio ter que interromper, principalmente uma representação tão importante, ouvir essa vivência, essa experiência, mas infelizmente o nosso tempo já está ultrapassando, mas a gente vai ter oportunidade de voltar a discutir isso. Foi maravilhoso te ouvir, Tati, em especial ouvir o compartilhamento dessa vivência. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, ainda que com as nossas conectividades aí caindo e voltando, a gente tem esse problema no ao vivo, está acontecendo bastante mesmo, fazer programa remoto tem esse lado também. Aline e Luísa, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, trazendo dados tão importantes para a gente refletir. E eu quero agradecer também a revista Cadernos de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que colaborou com a gente na produção desse programa. E obrigada a você também que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se quiser compartilhar, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que semana que vem a gente tem mais um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!